Olá, muito bom dia. Vamos para mais um devocional. Nós estamos estudando o livro de Romanos e nós vamos começar a partir do versículo 1. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos é que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Paulo, ele começa aqui falando que, portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Pela fé, nós somos justificados. Pela morte de Jesus na cruz, nós fomos perdoados. E toda a condenação foi retirada de cima de nós. Mas nós precisamos de estar com Cristo Jesus. É uma graça imerecida. Nós não merecemos a graça do Senhor. Nós não merecemos o que Ele fez naquela cruz por nós. Mas Ele fez por amor. Porque Ele é Deus. O homem, ele é pronto para julgar, mas o Senhor, Ele morreu para nos perdoar. Então é nisso que nós temos que firmar a nossa fé. O Senhor morreu para nos perdoar. E quando nós pedimos a Deus
que a nossa mente esteja voltada para o Espírito, nós começamos a fazer aquilo que o Espírito nos impulsiona, aquilo que Ele nos direciona a fazer. E nós começamos, então, a fazer a vontade do Pai. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentro dos mortos é aquele Espírito que traz vida dentro de nós. É aquele Espírito que ressuscita em nós tudo aquilo que o pecado matou. É esse Espírito que ressuscita em nós, que nos conecta novamente ao Senhor. Esse é o Espírito Santo de Deus e é Ele que nós temos que buscar a cada dia. É a Ele que nossa mente tem que estar ligada. Hoje eu escutei uma palavra que falava que é preciso que nós estejamos conectados, que se você pegar um carregador sem estar conectado à tomada, sem estar conectado à energia, ele de nada serve. Mas se nós estamos conectados com Deus, nós somos recarregados a todo dia, impulsionados, ficamos mais fortes para fazer a vontade do Pai. E aí nós podemos dizer que nós somos livres, porque ser livre não é dizer sim para tudo, é ter a liberdade para dizer não para aquilo que não agrada a Deus, é não ser escravo de nada. Ser livre é não ser escravo de nada, nem de pecado, nem de vício, nem das suas próprias vontades. Isso é ser livre, é ter liberdade em Jesus para dizer não para aquilo que não agrada o coração do Senhor. Mas para isso é preciso nascer de novo. E nós nascemos de novo a cada dia, quando nós colocamos o Senhor à frente das nossas vidas. Quando nós entregamos nossa vida para Ele todos os dias de manhã, quando nós acordamos, em tudo aquilo que nós vamos fazer. Quando é o Senhor que direciona, quando é o Senhor que está fazendo, nós estamos nascendo de novo para Ele a cada dia. Toda vez que eu entrego a minha vida para Ele, toda vez que eu entrego as minhas vontades para Ele, a minha mente para Ele, eu estou vivendo para Ele. E assim eu sou livre no Senhor. Amém? Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros, nós somos filhos, e como filhos, nós somos herdeiros de um Deus que é dono de todas as coisas. É Ele que comanda todas as coisas, Ele tem o domínio sobre ele, e nós somos chamados de filhos dele. Nós somos chamados de filhos do Senhor, e isso é uma graça imerecida, nós não merecemos, né? Mas nós não podemos ficar também olhando para aquilo que nós já fizemos, porque o Senhor já nos perdoou. Nós temos que olhar para trás somente para ver a obra que o Senhor fez na cruz por nós, para mim e por você. Olhar para trás somente para olhar para a cruz e agradecer a cada dia aquilo que o Senhor tem feito. E ter a esperança do que nos aguarda lá na frente, que é o maior prêmio que podemos alcançar com o Senhor, que é a salvação. Amém? Então que você tenha essa esperança no seu coração. Você vai ser salvo. Nós somos salvos se andarmos e caminharmos com o Senhor a cada dia. A nossa esperança não está aqui nessa terra, não está em homens, não está no seu filho, no seu marido, no seu namorado, não está em nada dessas coisas, em riquezas. A sua esperança ela está no Senhor. Está naquele que nos chamou, naquele que me chamou, naquele que nos amou primeiro. Que amor é esse? Que amor lindo! Que nós venhamos ter a certeza que nós temos um Pai que nos adotou como filhos e que nos ama e nos protege. Fique com essa palavra no seu coração e tenha um bom dia.